selo da questão. Isso aí, galerinha. Mais um apoio de física, então. Uma coisa interessante, o colega pergunta. Duas questões importantes que aparecem nos vestibulares, mas que o mais importante é a gente entender o que tem por trás da questão, perceber que a gente não tem que aprender a resolver a questão, tem que aprender a entender a matéria. Eu gostei da maneira como o colega perguntou. O problema não é a questão, professor, o problema é a matéria em si. Né? Então, a gente tem que entender como a gente consegue descobrir qual é a força que um corpo faz no outro, como é que a gente pode representar esses detalhes. O Garcia não pode ficar aí. Seguinte, amanhã diz para tua mãe não ligar para mim, porque a Nilce me pediu para substituir amanhã a Estela. Então eu vou estar em sala de aula, eu vou ter aquela aula vaga. Então tu pede para ela me ligar na outra sexta-feira, no mesmo horário. Então a Estela não vai vir amanhã. Ela vai ter prova normalmente. Então nem vou trazer também. Não, traz tudo porque vai ter tudo normal. Vai ter professor para substituir. Não, mas o trabalho tem que entregar para ela. Isso que você não precisa entregar por causa disso. Não, traz porque a Nilce deve recolher. Tá? Certo? É só, vai ter a pessoa que vai substituir, que vai recolher, que vai entregar a prova. Tá? Então tem que trazer. Sim. Tá? Tá bom? Aí tu avisa pra tua mãe? Avisa. Tá? Beleza. Tchau, Fala, beijão. Então, olha só. Muito importante essas perguntas aí. Questão da roldana, professor, estou confuso naquela história dos bloquinhos também, quero entender isso. Isso é uma coisa também que me marcou bastante no trabalhinho, que embora nós tenhamos discutido em sala de aula, tenhamos mostrado como é que pensa, a maioria das pessoas, no final das contas, ela não está preocupada em pensar na realidade da vida dela e fazer a conta. Ela estava preocupada no método para resolver milagrosamente e entregar e se livrar de todo o mal. E é justamente talvez isso que deixa a física difícil de entender. Porque a galera não consegue enxergar, na verdade, que esse desenho aqui representa, na verdade, a mesma coisa que pegar o apagador, botar em cima de uma mão, botar outra mão aqui e pronto. É isso. E se tu faz isso com as tuas mãos, tu sente que tem um objeto pressionando o outro. É isso que é mais importante, é perceber que é a tua vida. A tua vida, já aconteceu isso, quando um amigo subiu em cima do outro e subiu em cima do outro, fez um bolinho de 3 pessoas, tu sabe que quem se arromba é o cara que está embaixo. Tens que usar isso no teu dia a dia, para na hora de usar o raciocínio físico, ver se faz sentido. Porque se tu errar e olhar pelo teu dia a dia, tu vai ver, putz, é um absurdo que eu escrevi, vou tentar de novo. A mesma coisa aqui, ó, se tu entende essa situação e entende essa situação, qualquer outra situação cheia de roldana, mas pode estar cheio de roldana, nós não vamos ter dificuldade em resolver, nós vamos se dar bem nessa história toda. Não interessa quantas malditas roldanas nós venhamos a utilizar, não interessa. Então, olha só, primeira coisa. O aluno, ao olhar esta figura, ele tem que conseguir perceber que este primeiro objeto vai ser atraído pela Terra, atração gravitacional, por isso tem um peso, e se o objeto A é justo que tu chame peso de A, mas se o objeto está parado, tem outra força combatendo o peso, é uma força para cima. Ah, realmente tem um cara ali embaixo, na hora que ele for cair, ele vai se apoiar no cara de baixo. Como é uma superfície que está apoiando o corpo A, eu chamo força que uma superfície faz de um corpo de normal. E como esse é o cara A, eu vou chamar de normal e A. Então tu vê, não tem nada de mais isso. E eu fiquei feliz, a maioria dos alunos conseguia escrever isso. Observe que é só usar o dia a dia. Não tem mágica nisso. Usando a intuição, este objeto está sendo atraído pela Terra, certo? Ele vai se apoiar no objeto de baixo, então tem uma superfície o sustentando, tem A normal, em B. Porém, já que tem um corpo A, obrigado amigo, já que tem um corpo A apoiado aqui sobre ele, é só tu colocar, se tu esquecer, tu bota um objeto em cima de ti. Olha, eu sinto o apagador na minha cabeça. Aí tu vê, ó, tem uma força que esse objeto faz nesse. Como ela é a reação anormal, eu vou chamar de NA'. Isso pode me ajudar na hora de raciocinar. Observe que não é difícil perceber que tem 3 forças diferentes atuando no cara do meio. É intuitivo.
Me ajudem então vocês. Quais forças atuam no corpo C? Normal, Tem normal em C, que vem do chão, normal, contato. é peso do Tem o peso do C, não podemos esquecer. e tem normal de B. Parabéns, garoto, parabéns. Tem a reação anormal, porque se o B empurra o C empurra o B, terceira lei de Newton. Professor, eu não poderia botar. Que isso seria uma parte dessa reação, mas eu poderia botar um B e B', que seria o peso, certo? Pois é, eu não gostaria de chamar de PB', porque o PB' atua na Terra, lembra? A Terra atrai o corpo B atrai a Terra. Ah, sim. Esse é que seria o PB'. Aí não seria. Entendeu? Por isso que a gente seria mais adequado fazer desse jeito. Tu poderia também falar o seguinte, professor, essa normal em C não deveria estar maior, já que tem duas para baixo, realmente, está vendo? Por isso que eu fiz a normal em B maior, certo? Que ela está suportando duas para baixo, então vamos melhorar aqui um pouquinho. Vamos crescer a normal em C. Então o primeiro passo para entender essa matéria dos bloquinhos é conseguir, a partir de um desenho, representar as forças que atuam nos objetos. No começo isso é muito delicado, eu sofri no começo para essa matéria. Aí depois que eu exercitei bastante eu fiquei confiante. Não, agora estou aprendendo a desenhar as forças. Mas se eu me distrair eu esqueço uma, mesmo anos depois trabalhando. Então é um jogo de atenção o tempo inteiro. Agora olha que interessante, muitos colegas conseguiram fazer isso e não conseguiam continuar a conta. Isso é perigoso. Quais eram as forças, amigo? Tu lembrou de cabeça? 5, aí 20. 20. Acho que era isso, também não importa, né? Não interessa o raciocínio. Então olha só, olhando para o objeto A nós vamos escrever uma equação, olhando para o objeto B nós vamos escrever uma equação, olhando para o objeto C nós vamos escrever uma equação. Que equação eu posso escrever olhando para esses dois vetores? Olha ali, está bem na nossa cara, ó. Normal. É igual a PA. E é importante lembrar que isso não é uma adivinhação, é só lembrar que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que essa forcinha tem que ser igual a essa para poder dar zero. Faz sentido, não faz? Olhando para o corpo B, olhem lá para o corpo B, olhem as três forcinhas que atuam nele. O que eu posso escrever olhando para ele? PA. Que PB, né, que é para baixo, PB. né, PB, que é para baixo, é igual. Aliás, né, tem mais uma que é para baixo. Seria N a linha. Mais N a linha Igual a NB. igual a NB. Não é natural? As duas forcinhas que são para baixo tem que ser igual a força para cima, já que o cara está parado, o resultante é zero. Olhando para o bloco C, PC. PC, Mais NB'. NB' É igual a NC. é igual a NC. Olha que bonito, olha que natural, como faz sentido. Mas eu poderia botar os dois, o peso dos dois e falar que é PAB, que esse é o peso dos dois. Tá, tu quer colocar no lugar do NB o peso do B, é isso, né? Não, seria o peso do A e o peso do B juntos. Aqui no lugar do NB. Poderia. Só que aí olha só o que tu está fazendo. Tu já está, na verdade, na tua cabeça, tu está processando essas informações todas e está juntando numa equação só. Mas eu posso fazer isso, ó. Tu concordas que esse cara aqui é igual a esse, porque é ação e reação? E tu concorda que esse cara aqui é igual a esse, porque é ação e reação? Então eu posso substituir esse aqui por PA, e aí o NB vai ser PA mais PB, e eu posso colocar no lugar do NB PA mais PB. Mas é importante entender o porquê disso, né? Agora olha só que interessante, nós sabemos que a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Peso, nós sabemos que é m vezes g. Como nós sabemos as massas dos três objetos e a gravidade, dá para calcular os três pesos, né? Dá para calcular o peso do A, que vai ser 10 vezes 5. Peso do A é 50. Também já posso calcular o peso do B, 20 vezes 10, 200. E posso calcular o peso do C, 15 vezes 10, 150. Na matemática profunda. E o peso do A é 50, então NA é 50. Agora que eu descobri NA, eu também sei NA', porque é um par ação e reação e tem mesmo módulo. Quanto era o peso do B? 200. Mais os 50, que é o NA, é igual a NB. Observem, gente, que eu não estou fazendo contas complexas, é tudo continha de somar e subtrair. É bobo. 250.
newtons. Quem é o peso do C? O peso do C é 150, mas quem é a NB'? É ação e reação, então é 250. Aí eu calculei a normal em C. A normal em C, 200, 300, 400. 400 newtons. Professor, tinha mais uma questão que era, acho que era D, que aí eu não me lembro enunciado, mas a gente fez PA mais PB mais PC, é igual a NC'. Não, na verdade era essa mesma questão. Só que eu permiti que algumas pessoas escrevessem dessa maneira. Eu até alertava, ó, cuidado na hora de raciocinar para isso. Mas né, a gente pode dizer que essa normal é a soma dos pesos deles todos. Certo? Provavelmente era essa questão mesmo. Agora, olha só, não se esqueçam de uma coisa. Não se esqueçam de uma coisa. Essa questão, ela cai na prova, né, bonitinho, sem problema nenhum. Mas tentem não decorar, tentem fazer bonitinho, entender o que está acontecendo. E outra, se hoje vocês não chegarem em casa e não arriscarem, mas como é que eu vou arriscar, professor? Pega qualquer uma do caderno, da apostila, ou vai lá e troca para 6, 12 e 20, faz de novo. Tá desconfiado que errou? Chega lá, professor, dá uma olhadinha nessa questão que eu fiz aqui. Porque senão a gente esquece, gente. Tu me olha fazer, tu acha fácil, tu vai tentar fazer daqui a 4 dias, tu já não lembra mais. Então é isso que tem que estar muito claro. Tem que logo após a aula estudar sozinho, fazer um exercíciozinho. Vamos lá, outra questão que eu quero discutir. Depois eu vou passar umas para vocês, dessas aqui para vocês tentarem. Só deixa eu antes discutir a questão da roldana, mostrar para vocês o raciocínio da questão da roldana, para que vocês arrisquem um exercíciozinho. Isso vai ajudar bastante vocês na prova. Então olha só, revisamos como é que é essa história de diagrama de corpo livre e agora vamos raciocinar sobre roldanas. Mais uma vez eu convido vocês a fazer 2 raciocínios muito importantes. Após esses raciocínios nós teremos uma ferramenta poderosa para entender sistemas com roldanas. Outra coisa que você tinha dito, professor, é que conforme a gente usa mais roldanas, parece que a nossa força aumenta. Hoje eu vou te fazer entender isso de novo. Eu queria entender melhor essa ideia que você falou de puxar o navio também. Parece, né? É que, tu vê, é uma ideia matemática muito simples, mas que quando tu vai para a prática fica impossível, né? A maioria das pessoas acha que isso é um absurdo. Mal sabem elas que o carro do pai delas é cheio dessas engrenagens. Nesse caso, professor, aí, nesse caso aqui do bloco, a rodana móvel, aí tu dividiria o peso por 2, certo? Isso, mas o mais importante, ô Lucas, é a gente entender por quê. Porque assim, ó, embora eu tenha falado isso várias vezes para a galera, mesmo sabendo disso, na hora que a pessoa ia fazer, a galera não conseguia. Mesmo tendo falado isso, que é bem que tu falou. Rodana móvel divide a força por 2. Mas o mais importante é entender o que está acontecendo. Então olha só. Uma rodana é uma rodinha. Ali ela tem um eixo e ela pode girar. Nesse eixo tem um parafuso que está preso numa haste metálica que está lá grudada no teto. Então é uma rodinha e tem 2 hastes grudadas no teto. Eu passei uma corda, então pode rodar. Peguei essa corda, amarrei numa caixa essa de 10 kg de massa. Qual é o peso? 100 newtons. Olha como o garoto é rápido, é só multiplicar por 10. Poxa! Se esta corda está sendo puxada para cá com 100 newtons, não é natural que eu tenha que puxar no sentido oposto com 100 newtons para ela não correr? Sim, aí, Tudo bem para ti até aqui? Aí a poleta teria que estar fixada no teto com 200 newtons. Claro, né? Poxa, se esta coisa está sendo puxada com 100 e com 100 ao mesmo tempo, é a mesma coisa que puxar uma vez só com 200. Por isso que ela vai ter que suportar 200 newtons aqui em cima para não cair. É isso mesmo. Lógico. Olha que interessante, aquela tua questão está aqui a resposta dela. Ó. Quando eu faço a força na corda, o eixo da rodana tem que suportar o dobro. Ó. E olha que matemática profunda. 100 mais 100, 200. Ô professor, Era tão simples. É ridículo. Mano. Aquela que o professor disse que ele tem que puxar o dobro da... Isso, eu vou explicar agora aqui também. Também vou explicar isso essa agora. daí. Então olha só, presta atenção, vai ficar bem óbvio agora, Lucas. O negócio é o seguinte. Olhando para cá,
Observe que agora essa força está no eixo da rodana, tá vendo? Eu pendurei a caixa no eixo da rodana. O peso é 100 newtons, não é isso? Mas tem corda envolvendo a rodana. Se eu puxar aqui, o teto me ajuda puxando o outro lado. Poxa, se é 100 newtons para baixo, duas forças de quanto serão necessárias para igualar os 50? Deixa eu ver, 200 mais 200 daria 400. Nossa, ganhei um monte, eu só queria empatar. Ah, seria esse aqui. E agora tá a charada final, amigo, ó. Se eu amarro um objeto numa rodana e vou puxar a corda, eu preciso puxar com a metade do peso do objeto. Ó. É incrível isso, é só o contrário disso aqui. Nada demais. Agora olha só. O bonito é o cara entender isso, entender esse desenho simples e ver óbvio. Poxa, claro, como é que não pensaram nisso antes de 300 anos antes de Cristo? O problema é o seguinte. Se eu já te avisei isso, tu tem que fixar essa ideia. Olhou para uma rodana móvel, pensa o que o Lucas falou, divide a força por 2. Mas agora pensa, Lucas, eu quero erguer este cara a 1 metro. Tu concorda que eu vou ter que tirar 1 metro de corda desse lado e 1 metro de corda desse lado? Porque tem corda dos dois lados? Então se eu for puxar aqui, eu vou ter que puxar 2 metros para sair 1 metro daqui e 1 metro daqui. Simples assim. Como tem duas cordas, se eu quiser levantar 1 metro, tem que sair 1 metro de corda daqui e 1 metro de corda daqui. Tem que sair 2 metros de corda. Se é uma corda só, amarrada direta no objeto, se eu quiser erguer 1 metro, eu tenho que subir 1 metro de corda. Mas se tem duas cordas aqui envolvendo o objeto, para poder subir 1 metro, eu tenho que tirar 1 metro desse lado, 1 metro desse lado. Se eu tirar 1 metro daqui, a roda, isso aqui vai rodar e vai ficar só meio metro de cada lado. E no caso de vários poderes. Exatamente. Já que eu estudei o efeito de uma, se eu sei que uma divide a força por 2, multiplica a corda por 2, 2 multiplica por 2 e por 2, divide por 2 e por 2, 3, 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. E pronto. Agora olha só que interessante. Vamos tentar fazer um sistema parecido com o do trabalho. Era mais ou menos isso aí, não era? Acho que era 5 quilos ou 50. 50. Não, era 5 quilos. Tá? Agora tu imagina, olha só como eu fiquei, poxa, triste no dia do trabalhinho. Eu bati a tecla pra galera, ensinei a ideia da rodana, fizemos alguns exercícios, depois eu ainda reforcei, galera, cada rodana móvel divide a força por 2. Cada rodana móvel multiplica a quantidade de corda a ser puxada por 2. O que eu esperava da galera? Que a galera calculasse o peso, que era 50 newtons, e pronto, ó, dividisse por 2 uma vez, dividisse por 2 uma vez, divide por 2 outra vez. Só isso. 25, 12,5, 6,25 newtons. Pronto. Era só isso. Aí eu pedia, eu quero erguer esse corpo 15 metros. Não é isso? Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Então eu vou puxar. Então é muito fácil demais. O pior, Lucas, vai ter na prova. Na prova, uma pergunta que é só fazer dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Um monte de gente vai errar. Mas vai errar porque não está estudando, não está nem aí para a vida. É isso que é importante ficar claro. Não é que a física seja difícil, é que a galera não está nem aí, o pai não olha a tarefa. Aí o aluno vem para a prova e estuda um dia antes, aí não tem milagre. Ah, não, ótimo, ótimo. Agora é o seguinte, para ver se vocês conseguiram absorver a matéria que a gente acabou de ver, eu vou passar 2 questões, que são essas 2 que eu acabei de treinar com vocês, para que vocês treinem, para vocês treinarem mais uma vez. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa questão na prova.